Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de rações, como que a gente teve agora o fechamento desse primeiro trimestre, desse comecinho do ano, e quais são as perspectivas. E quem está aqui para trazer detalhes sobre esse assunto é o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sind Rações. Seja muito bem-vindo, Ariovaldo. Oi, Letícia, à disposição sempre de vocês aí. Vamos lá. Ariovaldo, a gente tem aí um começo de ano, pelo menos o que a gente viu até agora, de exportações indo muito bem, para carne de frango, para carne suína, porém o mercado interno ainda para essas proteínas dando uma certa derrapada, não conseguiu engrenar ainda. A gente tem uma questão de capitalização da população, que está esperando aí pelos benefícios, vindos do governo, ainda muita gente sem emprego, então esse consumo ainda não deslanchou. Nesse sentido, como que a gente viu o primeiro trimestre para o setor de rações? Bom, as primeiras impressões que a gente tem, as percepções, é que diminuiu razoavelmente o ritmo de demanda de rações, quando comparado ao último trimestre do ano passado, 2020, né? Então, provavelmente deve estar havendo aí um ajuste da cadeia produtiva de proteína animal, por conta, dessa capacidade que o consumidor tem de comprar a proteína animal no mercado doméstico, aliado a um outro fator, que é o alto custo, que está sendo imprimido sobre a nutrição dos animais. Então, esses dois fatores, eles provavelmente competem positivamente e têm realmente promovido uma diminuição no ritmo, de produção da ração, por conta dessa diminuição da demanda, E, Ariovaldo, a gente tem ideia mais ou menos de quanto aumentou o preço da ração? Isso aí a gente falando de uma forma genérica, Sei que tem algumas diferenças entre as rações para diferentes tipos de animais, mas de uma forma geral, com os aumentos que a gente teve do preço do farelo de soja e principalmente do milho, que se fala muito agora, rompendo aí a casa dos R$100 a saca, qual que foi mais ou menos a porcentagem de aumento? No horizonte temporal de um ano, viu, Letícia? Então, vamos comparar aí maio agora, os preços atuais de milho, farelo de soja, relacionado a maio do ano passado, a ração de frango e suíno, em média, aumentou 80%. E o milho aumentou 98%, 100%. Farelo de soja, 48%, 50%. Se você usa aí 70% de milho numa ração e mais uns 20% de farelo de soja, quando você faz a média ponderada, você vai ver que dá mais ou menos isso aí. Então, o preço, o custo de ração para frango e suíno, em média, aumentou 80%. Enquanto que o preço vivo do animal, seja frango, seja suíno, pago ao produtor, é lógico, que está muito aquém desse incremento, principalmente porque é uma reação em cadeia reversa, consumidor sem dinheiro porque está a situação vigente, que a gente sabe, a questão saúde, pandemia, a questão econômica, uma série de problemas aí. Aí você tem um consumidor sem dinheiro. Aí o atacadista ou o varejo, principalmente o varejo, não consegue repassar esses preços, o consumidor reage. Aí o varejo aperta o atacadista, o atacadista aperta o fornecedor, o frigorífico, o abatedouro, enfim. E a coisa, então, acaba acumulando no produtor. Então, é só um detalhe que eu gostaria de explorar, é que hoje a gente vive um agronegócio no Brasil que é meio bipolar, É assim, uma agricultura que vai muito bem, ou seja, está na euforia, e a pecuária poderia até ranquear como em depressão, porque tem toda essa dificuldade aí. Então, realmente, quem vende milho, soja, farelo de soja, enfim, está se aproveitando bem, se beneficiando dessa condição por conta de demanda internacional e câmbio, enquanto quem consome esses insumos, sofre bastante por conta dos custos, da alimentação, que se soma, além do milho e do farelo de soja, os outros insumos da alimentação animal, vitaminas, enzimas, aminoácidos, são os aditivos que são importados e indexados ao dólar. Então, eles também aumentaram muito de preço,
E Ariovaldo, a respeito do milho, né, que tem se falado muito no momento, hoje, nessa terça-feira, dia 25 de maio, o milho está com um certo recuo, né, nas cotações, mas ainda assim segue em patamares altos, né? A gente viu aí nas últimas semanas chegar a 105, algumas regiões até R$ 110. Os granjeiros sofrendo aí, principalmente os independentes, né, que compram aí esses insumos, né, não tem esse amparo da integração. Então, uma cadeia que está sofrendo bastante. A respeito do milho, daqui 2 a 3 semanas a gente já tem o início da colheita em algumas regiões produtoras. Tem alguma esperança de melhora nos preços ou não? Essas quebras que estão sendo registradas em várias regiões, pode ser que mantenham esses preços em alta? O preço do milho, viu, Letícia, vai sofrer duas influências aí num futuro aí de curto prazo e de médio também. Em primeiro lugar é a qualidade ou a performance da safra. Lamentavelmente, né, os fatores que vocês têm abordado já muito bem, já há algum tempo aí, foi o atraso na colheita de soja e aí sim da janela apropriada para plantio do milho. E mais recentemente, quando o milho está quase, né, pronto aí, desenvolvendo para ser colhido, essa estiagem que permaneceu, né, em março, em abril, agora pelo menos na primeira quinzena de maio, isso atrapalhou muito. Então a expectativa que existia de safra, que já era de alguma quebra, piorou bastante. Então a tendência é ter uma safra ainda menor, né? Então isso leva, evidentemente, né, a um aumento, ou pelo menos a manutenção de preço, porque respeita aqueles fundamentos de oferta e demanda. Se tem uma oferta menor, então o preço ele vai ficar sustentado. Por outro lado, como eu falei, existe a tendência, né, externa, né, de um aumento da taxa de juros. Há muita liquidez, né, no mercado internacional e uma tendência de haver aumento da taxa de juros. Isso faz com que muitos dos, não vou falar especuladores, mas aqueles investidores que foram buscar proteção nas commodities agrícolas, eles migrem, né, para o outro setor. E aí, então, esfria um pouco o preço do milho e da soja, que são commodities, né? Mas eu ainda acho que quando você faz uma conta aí, esse esfriamento não vai compensar esse preço alto ou até um incremento, até por conta do câmbio, né? Então eu tendo a pensar, lamentavelmente, né, que a gente continua ainda nesse ano com preço de milho, soja e farelo de soja em patamares muito proibitivos e que trazem uma dificuldade enorme, que diminuíram absurdamente o poder de compra dos pecuaristas, notadamente esses produtores independentes, né? De frangos, de suínos, de ovos, de leite, né? É uma preocupação razoável. E Ariovaldo, tendo em vista essas quebras nessa safrinha de milho, o setor de rações se preocupa se vai faltar milho ou não, ou pelas contas esses preços vão ficar mais altos sim, mas a gente ainda vai ter abastecimento aqui no Brasil? Bom, em março eu fiz umas contas, né, aritméticas simples, baseadas em estatísticas da Conab e de previsão de colheita de alguns outros órgãos, da própria Conab também, da segunda safra de milho. Naquela ocasião, somando toda a demanda, né, que é a indústria da alimentação animal, que mais demanda? Aí você tem a indústria da alimentação humana, a produção de biocombustível, né, o etanol de milho e as exportações. Então, o milho que a gente imaginava era suficiente, eu falava em torno de 108 milhões de toneladas, né, quando você soma as 3 safras, né, a primeira, a segunda e a terceira pequenininha, 108 milhões de toneladas seria suficiente para atender a demanda e ainda essa demanda, né, incluídas as exportações, e ainda sobrava alguma coisa que seria repassada ao próximo ano como um estoque de passagem, né. Agora, né, começa uma quebra maior, né, a gente entra num cenário ainda mais delicado, né, considerando as mesmas variáveis. Se pensar na mesma quantidade a ser exportada, na mesma quantidade a ser usada pela indústria do etanol, a mesma quantidade utilizada na indústria de alimentação animal. Então aí, quando você faz essa conta toda, praticamente não fica nada para passar no próximo ano. Então, vai depender muito também da performance dessas 3 principais demandadores, né? Que é a indústria da alimentação animal,
se de fato ela cresce esse ano, né, na perspectiva que a gente tinha aí da ordem de 2,5%, se realmente o pessoal do etanol vai mesmo esmagar de 9 a 10 milhões de toneladas para fazer etanol, se tem essa demanda mesmo, e a questão das exportações. Então você tem contratos já firmados, né, que você tem que atender e tal, saber, e outros, né, que podem surgir. Então, o desempenho desses demandadores, né, consumidores, é que vai determinar no final aí o saldo, né, que se é que sobra algum saldo para passar no próximo ano. O que eu posso antecipar é que realmente, né, o cálculo, né, a aritmética ficou muito mais estreita, né, considerando, eu estou falando do milho, né. No caso do farelo de soja, é uma situação também, é um outro fator, né, que está relacionado também à indústria de biocombustível, biodiesel. Recentemente o governo aí demonstrou disposição em diminuir a adição, né, do biodiesel. É evidente que aí sim também seria uma quebra daquilo que está contratado, que está determinado, né, que é uma adição crescente, principalmente por conta da preocupação com o meio ambiente. E nesse caso, se você usa menos biodiesel, vai demandar menos, então provavelmente a indústria esmagadora vai também esmagar menos. Se esmaga menos soja, vai ter menos farelo de soja disponível. O nosso setor de alimentação animal, basicamente, a estimativa é usar aí uns 18 milhões de toneladas. A indústria esmagadora produz aí 35, 36 milhões, mas tem seus contratos também de fornecimento externo, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso também preocupa muito, né? Porque se diminuir o esmagamento, diminui essa oferta do farelo de soja, que é o segundo ingrediente mais utilizado na alimentação animal depois do milho. E, Ariovaldo, o que a gente pode esperar até essa finalização do primeiro semestre, pelo menos, né? Já que essa percepção do primeiro trimestre do ano foi de uma redução, né, em comparação ao último trimestre de 2020, o que a gente pode esperar para o fechamento desse segundo trimestre do ano? Essa tendência de redução na demanda por rações deve continuar? É possível, né? Então é possível que no primeiro semestre deste ano a gente tenha um desempenho aquém daquele alcançado no primeiro semestre do ano passado. Ainda no início do ano passado, ou em março do ano passado, as nossas previsões eram muito pessimistas, porque foi o anúncio da pandemia, né? E a gente então imaginava que o consumo, né, a exemplo de outros setores, né, da economia, desabasse. Ao contrário, né, por conta da necessidade, eventualmente, que se deu, né, da alimentação, e a questão do isolamento e tantas outras coisas, levou a uma condição que compensou, né, a destinação da proteína animal, por exemplo, para bares, restaurantes e tal, e o pessoal passou a consumir em casa. Mas o fator primordial foi a distribuição do auxílio emergencial, né? E que num valor que permitiu muita gente que há muito tempo nem via, nem sabia o que era uma proteína animal, passou a consumir. Neste ano a situação é diferente. Embora a economia tenha melhorado um pouco, né, no último trimestre do ano passado, ou no segundo semestre do ano passado, agora o auxílio emergencial é 1/4 daquele que foi oferecido no ano passado, afora que está também atendendo menos famílias. Então, o dinheiro disponível agora é menor, é menos, né? Então, é uma quantidade menor. Então, em tese, levando em consideração esses pressupostos, premissas, a tendência é que a gente tenha um primeiro semestre com um desempenho aquém daquele que nós tivemos no primeiro semestre do ano passado, né? Embora, insista, né? Foi uma surpresa agradável, né? Porque a gente imaginou lá no início do ano passado que seria uma catástrofe e no final das contas, contabilizando o ano, houve um crescimento que superou a expectativa. Nesse ano corrente, realmente, as perspectivas são bastante diferentes, né? Então não dá para ser tão otimista assim. E, Ariovaldo, quando se fala em alternativas para tentar mitigar os impactos pelos custos de produção desses insumos, né, como soja, o farelo de soja,
e o milho, né? Se fala bastante nos cereais de inverno, a gente vê algumas regiões do país, estados como Santa Catarina, por exemplo, investindo e incentivando, né, a produção de cereais de inverno. É viável fazer essa substituição, fazer essa mudança na formulação das rações, tanto financeiramente quanto para a obtenção de resultados zootécnicos? É factível essa redução, essa modificação na formulação? Sim, depende agora, é lógico, é do timing, né? Eu costumo dizer, né, que nenhum esforço em vão. Então tem uma série deles já em curso, né? Então iniciativas aí, uma delas a suspensão do imposto de importação, né, de milho, soja e farelo de fora do Mercosul, né? E que já está em curso. Tanto é que é um alívio muito pequeno, mas ajuda, né? Tem coisa chegando, da Argentina, do Paraguai, enfim. O outro é um pedido ainda, que é a suspensão do PIS/COFINS na importação, né? Então, no desembaraço aduaneiro, você paga o imposto. Então, se você retirar esse tributo, né, você também alivia um pouco, esfria um pouco esse preço alto. Outra suspensão, isso é pedido também, a solicitação ao Ministério da Economia, que ainda não respondeu, seria a suspensão de PIS e COFINS no frete, né, na comercialização. Você tem que transportar o grão aqui dentro do país, né, essas distâncias continentais que a gente tem, de ingresso, enfim, do grão e até chegar na granja, enfim. Então, aí tem o frete também, então, e incide PIS e COFINS nisso. O outro também seria pedido de suspensão do adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Isso aí é uma taxa, né, que já vem há décadas, enfim, e que está aí, né, e seria uma oportunidade também de retirar custo na planilha do grão, né. Aí tem, não é de ordem econômica, mas é mais para simplificação de processo e agilidade no desembaraço aduaneiro, que é autorizar o CTN-Bio, autorizar a importação de milho, né, o GMO, eventos modificados. Os Estados Unidos é um grande produtor e tem uma série de eventos lá que não estão registrados aqui. Isso é uma demanda antiga do setor, né, de fazer uma aprovação automática e tal, já que os estudos são similares, equivalentes, né, mas ainda não resolveu. E outra vez, né, a própria agência europeia, né, ela admite, ela sabe, por estudos que já foram feitos, demonstrados e justificados, que alimentar um animal com um agente modificado, o grão, esse DNA modificado, ele não vai passar para o tecido animal, para o produto animal, então ninguém vai ter correr risco por conta do DNA modificado do grão, né, na carne de frango, suíno, no leite, nos ovos, isso não existe. Mas, enfim, paira no ar essa preocupação, enfim. E de médio prazo, as alternativas, aí, as iniciativas, outra vez, você até comentou aí, né, a questão do incentivo no cultivo de cereais de inverno, é lógico, a gente tem que buscar essas opções, mas isso aí não é de imediato, né, isso vai levar tempo, exige planejamento, uma série de coisas. E o setor consumidor precisa confiar que, de fato, é uma prática que vai se perpetuar, porque eu vou ter que investir. Eu vou ter que, na fábrica, colocar silos diferentes, mais silos, para separar esses ingredientes, né? Porque eles têm constituição nutricional diferente na formulação. Então, é um investimento que eu vou fazer. Depois eu preciso ter garantia, né? Que eu, fazendo esse investimento, eu vou ter esse fornecimento perene. Embora ele está concentrado ali na região sul. E é lógico, ali também é que se dá a grande demanda, né, dos grãos. Depois, a ampliação, né, de financiamento público para a construção de armazéns, pode ser privado também, mas numa taxa, né, de juros adequada a esse cenário de investimento, né? Além de ampliação de área semeada, né? Também, estou falando agora do milho mesmo, né? Pastagem degradada, que pode ser convertida, porque ninguém quer ampliar a área, devastar, desmatar, isso não existe, né? Não é isso que se quer fazer, né? E por fim, né, e algo que também pode ser feito de maneira rápida, é mimetizar um pouco o que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você tem um sistema de informação público, né? O próprio governo, o Ministério da Agricultura podia fazer isso. Informar com antecipação como é que anda o cenário futuro, né? Como é que estão os contratos de exportação dos grãos. Assim a pecuária pode se programar, né? A gente sabe que eles estão se
equipando para isso, né? Essa informação era algo que não estava caminhando, mas agora eles devem estar se equipando para constituir um histórico, né, e uma inteligência, né, que, outra vez, né, permita que o próprio setor, a pecuária, que é um grande consumidor doméstico do milho, possa também se prevenir, né, fazer seu planejamento baseado naquilo que o orçamento, enfim, o balanço, né, dos grãos, considerando as exportações, está projetando, né? Então são essas, bom, enfim, eu acho que a situação hoje ela é tão dramática e de solução, que busca uma solução tão urgente, que um caminho seria também o governo estabelecer aí um grupo, né, interministerial, né? O próprio presidente poderia conduzir isso, eu acho, e envolver tanto o Ministério da Economia, né, o da Agricultura é evidente, mas o Ministério da Economia, Ciência e Tecnologia também e outros, por conta de transportes, enfim, infraestrutura, porque você viu que eu listei algumas iniciativas e demandas que envolvem, são demandas endereçadas ao Ministério da Economia, outras à infraestrutura, outras do Ministério da Agricultura, né? A Casa Civil precisa estar nisso também, né? Enfim, então esses são, seria também uma alternativa que eu acho que de imediato o governo devia deflagrar, né? Certo, Ariovaldo, eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Ok, muito obrigado, Letícia, sempre à disposição. Abraço. Estivemos aqui, portanto, com Ariovaldo Zani, que é CEO do Sindicações, trazendo para nós a perspectiva desse primeiro semestre para o setor de rações. De acordo com ele, no primeiro trimestre ainda não há números consolidados por parte do Sindicações, que ainda está trabalhando nesse levantamento, mas a percepção, né, do que houve nesse primeiro trimestre foi de uma redução na demanda por rações quando se compara ao último trimestre de 2020. E, segundo Ariovaldo Zani, é possível que até o final desse primeiro semestre o fechamento seja ainda de volume aquém do que foi o primeiro semestre do ano passado. Os motivos são a questão dos custos de produção. Segundo ele, entre maio do ano passado a maio desse ano, o preço da ração para suínos e aves, em média, subiu cerca de 80%, e a gente sabe que o preço dessas proteínas, principalmente o preço pago ao produtor, não teve um aumento equivalente, então ainda a relação de troca é muito diferente. E também a gente tem a questão da ponta consumidora no mercado interno aqui do Brasil para proteínas animais, que ainda não conseguiu deslanchar. A gente tem, sim, o retorno do pagamento do auxílio emergencial, mas é um auxílio ainda em quantidade menor e para menos famílias, então a gente tem aí novamente mais um grupo grande de pessoas descapitalizadas, né, diferente do que a gente viu no ano passado, com um auxílio emergencial mais abrangente e com maior valor em dinheiro. Segundo o Ariovaldo Zani, preocupa a questão do milho, não só o valor, mas também quanto desse milho vai estar disponível aqui no Brasil, já que por causa da estiagem já se contabiliza perdas, né, quebras de safra pelo Brasil inteiro. No caso da soja, a preocupação vem por causa da redução do mandatório do biodiesel, né, que foi reduzido então de 13% para 10% na mistura, o que pode afetar no esmagamento, consequentemente ficando menos farelo de soja aqui no mercado interno, o que pode também elevar os preços. Então, segundo Ariovaldo Zani, em conclusão, o cenário ainda é de preços altos para a ração dos animais. Antes de me despedir, eu queria deixar para vocês aqui um convite para acessarem o nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva por lá, ative o sininho para receber as notificações e assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo no canal. Nós também estamos em outras plataformas de redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e no Twitter, @Notiagre. Acesse por lá, nos adicione e continue sendo o produtor rural mais bem informado.